vou pedir um segundinho para vocês, tá? Fala, Fernando, tudo bom? Como é que você está? Então, Fernando Sales, para quem não conhece, somos... Tem mais algum professor, Fernando, por aqui? Acho que ainda não. Deve estar chegando Raquel e talvez Luiz. Ou, não sei se eles vão conseguir vir hoje. Raquel estava... Eu vou esperar só uns 5 minutinhos. Isso, perfeito. Eu espero o pessoal aí chegando. Show. Daqui a pouco a gente começa. Boa tarde aí, galera. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Massa. Depois a gente abre a câmera para todo mundo, pelo menos se conhecer, para se cruzar na rua, se saber se reconhecer. Mas deixa o pessoal chegar mais, dar mais um tempinho que a gente começa. Colocando no grupo do WhatsApp, para quem não recebeu, temos um grupo. Eu vou colocar o código aqui. Para quem não entrou e não enxergou por lá, vou copiar aqui para vocês terem todas as referências. Esse mundo moderno, que a gente tem zilhões de formas, né, de entrar em contato. Só para todo mundo entender, tem 5 links diferentes, mas para a gente não se confundir, certo? Deixa eu até copiar aqui no chat para todo mundo. O primeiro link é o link dessa aula. Tá um link fixo. Então, sempre vai ser segunda-feira às 5, a gente se encontra nesse mesmo link. Tem uma turma no Classroom que já está criada, o código é esse que está no segundo item. Também temos um grupo no WhatsApp para facilitar a comunicação mais rápida entre a gente, qualquer aviso, qualquer coisa que a gente precise de imediato, a gente tem esse link. Esse quarto, o Fernando pode até explicar um pouquinho melhor, mas é para a gente ter um controle, como tem alunos de cursos diferentes. A ideia é que a gente possa fazer um controle unificado, então tem tanto os alunos que se inscrevem para a edição da manhã, quanto essa para da tarde e noite, e aí todo mundo se inscreve, diz seu nome, basicamente nome, e-mail de contato e o curso que faz. E, por último, é um site da disciplina. Eu convido todo mundo já a olhar o site, porque tem tudo lá, certo? O site ele é bem criado, graças a algumas pessoas, mas em especial a Guilherme Hanoi, que é um professor do departamento de design. E nesse site vocês veem que tem um menu lá, e no menu vocês vão ter um método. No método tem... Jordano, rapidinho, desculpa te interromper. Deixa eu só conferir contigo se o link que está aí é o link. Se for o mesmo da manhã, não vai dar problema. Tem que ser um outro link, porque vai gerar as 360 a partir desse formulário. O formulário você tem que refazer. Foi mal, Fernando. Eu vou mandar aqui. Não, tranquilo. Não, eu mando aqui e a gente corrige. Só peço que ninguém preencha agora, tá? Isso, segura verdade. Aí. Toda razão. Toda razão. Porque esse formulário ele serve de entrada para o sistema. E aí, realmente... Isso. Eu acho que eu já preenchi esse formulário antes de começar a aula. Não faz mal, não. Você não, a gente vai tirar lá. A gente tira. Pode gravar, já está gravando, Wilson. A gente tira. A gente dá um jeito de tirar. Mas se a gente puder já não inserir mais, já facilita. Isso. Ok. Eu já vou mandar o link aqui. Dá um minutinho e já mando o nosso link. Vocês já podem ir olhando é o site, porque o que a gente vai ver na disciplina, a disciplina prática, é uma prática de inovação. E
as várias coisas que a gente vai fazer estão desenhadas dentro do método. Então, podem olhar lá a metodologia, que tem um conjunto de quests para a gente cumprir. E no final desse caminho, com as várias quests, a gente chega com a ideia de produto lá na ponta. E aí a gente vai apresentar essa ideia de produto. Então, o caminho está traçado, depois é bastante de desenvolvimento e apresentação. A gente vai dar só mais um minutinho ainda para o pessoal ir entrando e a gente começar oficialmente a aula, tá? Jordano, também uma coisa para aproveitar aqui e falar para eles, acho que não está aí, é que a gente tem um canal no YouTube, né? Tem um canal lá do Projetão YouTube. Da página vocês conseguem acessar, mas se eu não me engano, o link é bem fácil. Vou até colocar aqui, é youtube.com/c/projetão, com P maiúsculo e inclusive com o acento. Não foi o link aqui todo não, mas se vocês colocarem lá, vai aparecer. Lá tem as aulas, a gente vai gravar aqui e quando acabar a aula, assim, demora um tempinho para o Google Meet às vezes liberar o vídeo, dependendo do tamanho dele. Aí a gente vai subir para o canal do YouTube e vocês vão poder, quem eventualmente não puder acompanhar a aula, tiver algum problema, dá uma olhada lá. Ou se quiser olhar de volta, vocês vão ver que é uma disciplina bem de aprendizagem ativa, vocês vão ter um papel aqui de bem protagonista. Então, vocês vão receber feedback em todas as aulas. Então, às vezes, vocês vão ter a oportunidade de ouvir o feedback durante a aula, mas depois da aula vão querer, talvez, ouvir novamente para pegar um outro detalhe. Então, os vídeos vão estar sempre no canal do YouTube. Formulário, aqui, ó, pronto. Já tem um formulário novo aqui, ó. Eu vou colocar no grupo do WhatsApp. Fernando, a apresentação que Cristiano normalmente usa para fazer a introdução... Tá aqui, eu projeto. Estou abrindo ela aqui agora. Se quiser tocá-la, fica à vontade. Tá? Tá bom. A gente vai indo juntos. Beleza, tranquilo. Deixa eu abrir aqui, vamos lá. Se quiser ir começando já, eu acho que é uma boa, né? Tá bom, vamos embora por causa da hora, né? Isso. Deixa eu só maximizar aqui. Então, enquanto o Fernando vai abrindo aí, assim, essa é uma disciplina dada por vários professores de vários cursos, todo mundo junto ao mesmo tempo, porque ela é efetivamente multidisciplinar. Então, isso é uma grande notícia, na verdade, para quem vem de SI, porque a disciplina, historicamente, era uma disciplina isolada em SI, porque o horário não batia. Ela ocorre na segunda-feira pela manhã,
e aí isso sempre gerava um contratempo, porque a disciplina ficava em outro horário. Com esse mundo online, a gente conseguiu, na verdade, conciliar os horários e a gente fez... As turmas da SI estavam cursando pela manhã, mas ainda assim é complicado porque a maior parte de vocês está com o horário ocupado, né? Já faz à noite, boa parte das vezes, porque tem atividades durante o dia. E aí, nesse semestre, pela primeira vez, a gente está conseguindo juntar com outros cursos, que é um desejo da gente de muito tempo. E aí foi massa a provocação do Fernando, porque tanto na biomédica quanto na medicina está sendo ofertada a disciplina também. E aí o plano é a gente abranger mais cursos pela frente, porque tem outros cursos que são noturnos. O Projetão é uma disciplina para ser feita por vários cursos ao mesmo tempo, realmente. Mas aí a gente fica com 2 ofertas simultâneas, o que é excelente, porque aí pessoas que não podem no horário vão poder se inscrever em outro. Inclusive, é possível que algum aluno que esteja matriculado no curso diurno queira fazer junto com a gente. Por isso que é bom ter esse controle, inclusive, de inscrição aí, em separado do que é o Cível, porque deixa isso mais flexível para nós. E aí tem alunos previstos, né, de biomédicas e medicina, mas ainda está em tempo de matrícula, né, Fernando? Porque ainda Isso, tem a ideia é porque modificação de matrícula, né? para vocês ela é uma disciplina obrigatória, né? Para os outros cursos ela é uma disciplina eletiva. E, na verdade, até livre, na verdade. Então, a gente está tentando trazer alunos, a gente já tem uma participação ainda pequena frente ao potencial de participação dos alunos da engenharia biomédica na disciplina, que era de manhã, mas era um horário que chocava. Então, como teve esse interesse, partiu lá de alunos de medicina também se juntarem para essa temática de inovação, os professores, e os nossos também terem essa dificuldade horária, eu conversei com o Jordano, falei, vamos fazer um experimento, já que você tem a turma à noite, vamos dar esse toque mais interdisciplinar. Então, a gente está... Jordano sempre ministrou essa disciplina à noite, como ele falou bem, teve essa oportunidade por causa da pandemia de estar remoto, mas aí a gente agora vai ter essa disciplina rolando, vamos dizer, ela está rolando toda segunda-feira de manhã, de 9 às 11, 11 e pouco, e vai estar rolando aqui agora na segunda-feira das 5 às 8h40, os horários síncronos, e vai ter uma parte assíncrona na quinta-feira, que vocês vão poder trabalhar, e uma parte do curso, em um momento aí, vai ter a parte das mentorias, que aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então... E a gente tem a previsão de outras pessoas participarem também, né? Então, isso, outros professores e outros... mentores. Hoje estamos nós 2, mas a ideia é que tenha mais gente aqui junto com vocês. Beleza, Fernando? Fica à vontade aí. Perfeito. Então, obrigado, Jordano. Aqui é a imagem aí que para muitos de vocês é a casa de vocês, né? O SIM. Então, essa é uma imagem que representa alguns alunos. Essa imagem é de 2011, tá? Não estava no grupo ainda, mas essa é uma foto de um dos grupos, né? Um grupo que começou lá. Eu não lembro exatamente do nome do grupo agora que era lá. Não sei se você estava também, Jordano. Mas se vocês... alguma coisa, esqueci. Mas, enfim, eu vou lembrar. Mas se vocês forem ver aqui, esse grupo aí, né, se transformou, né, não o grupo inteiro, mas algumas das pessoas que lá estavam, que começaram com um problema em projetão, de trabalhar com problema de localização indoor, fez com que, naquela época de projetão, eles cursassem a disciplina, irem atrás de desenvolver uma solução para isso, que gerou para esse grupo o interesse de continuar a seguir em frente, algumas pessoas desenvolvendo essa tecnologia e levando-as a criar a Inloco Media, que foi essa empresa aí que cresceu muito nos últimos anos, né? Inclusive hoje ela foi comprada, e o André, que era o CEO, junto com outros fundadores e membros da Inloco, estão agora com outro negócio lá no Vale do Silício, voltado para questões de privacidade, e que Cristiano fez uma live com eles essa semana passada, retrasada, salvo engano, e segundo o André, o negócio deles está crescendo até mais rápido lá nos Estados Unidos esse ano do que a Inloco cresceu na época que estava aqui. Claro que... Oi? O negócio se chama Incógnita. Incógnita, isso, muito bem. Porque essas questões todas de dados que estão muito em voga, mas também a questão da privacidade. Então, como você faz uso dos dados, mas mantendo a privacidade das pessoas, né? Então,
eles não são o único exemplo. Nós tivemos uma série de outros grupos que começaram em projetão, aprenderam sobre o método e resolveram seguir em frente. Então, a gente tem não só grupos que foram para gerar negócios e negócios milionários, mas também negócios de impacto social, como esse grupo, por exemplo, o Biciflow, que desenvolveu uma solução para conectar ciclistas para trazer mais segurança na pedalada conjunta. Então, eles queriam ver como poderiam criar uma solução que aumentasse a segurança dos ciclistas. E assim como o Biciflow, como a Inloco, tem uma série de outros grupos que seguiram, né? E foram seguir e cresceram, né? Inloco foi até cotada em se tornar um dos primeiros unicórnios aí, né? Da região daqui, né? Então, assim como o André Ferraz, tem o Alisson, que foi uma das pessoas que estava à frente de um grupo que virou a Cote Aqui, uma empresa que presta serviço, auxilia as consultoras a encontrar a melhor cotação de produtos para construção. Nós temos aqui a PrEP, né, que começou como Porquim, em projetão. O Bruno, que estava à frente, ela foi recentemente investida pela iLife Group. Então, tem uma solução aí para ajudar vendedoras de produtos femininos para criar lojas no Instagram. Então, tem uma série de empresas e de grupos que começaram na faculdade e que essas pessoas se juntaram e hoje estão trilhando um caminho diferente. Esse caminho começou nessa disciplina, que ela serve não só para quem quer empreender, mas para quem quer aprender a construir produtos ou serviços inovadores. Uma coisa que vai estar sempre na nossa vida, porque uma coisa que ninguém pode mudar é que a nossa vida sempre vai estar mudando, né? Então, esse tipo de habilidade, ela é exigida não só para quem vai montar uma startup, mas para quem vai trabalhar no mercado ou até mesmo no serviço público, né? Então, projetão, ela é uma disciplina que tem um aprendizado de inovação que pode resultar em empreendedorismo, tá? E esse tipo de habilidade, ele tem sido fomentado dentro de uma experiência interdisciplinar já há alguns anos, né? Então, nós temos professores de economia, professores de computação, né? Vamos dizer assim, engenharia da computação, ciência de informação, Jordano está aqui já. Tem professores de design, psicologia, eu lá da engenharia biomédica, professor Alana, professor Bosco da química. Agora vamos ter que colocar umas outras fotos aqui. Professora Raquel Kellner, do curso de medicina, professor Luiz Alberto. E já existem professores de outros centros e de outros campos da UFPE, inclusive de outras universidades que estão pegando a metodologia projetão e estão levando para os seus ambientes, né? Então, agora mesmo, esse semestre deve ter a Federal do Espírito Santo, que acabou de solicitar e deve ser mais uma instituição que está rodando o projetão. Show. E tem também a Federal de Alagoas, já teve professores de outras universidades, né? Então, a jornada de inovação, ela começa com a descoberta de uma oportunidade, né? E então vocês vão vivenciar essa jornada, conhecendo essa oportunidade, vão tentar entender os problemas associados a ela e entender esse problema, quem que ele acomete, como é que esse problema é resolvido, como é que ele não é resolvido, quais são as gambiarras que são utilizadas, quais são as principais dores e desejos dessas pessoas que são acometidas por esse problema, e vocês vão, com base nessas pesquisas que vocês vão realizar, vocês vão buscar escolher um público-alvo para qual vocês vão resolver esse problema por meio de uma solução que tem aí esses atributos que casem com as dores e os desejos dessa população. E com base nisso, vocês vão implementar uma solução e que, dado o caráter da maioria dos estudantes aqui, como a gente tem uma forte participação de alunos de tecnologia, né, tem uma solução digital. Claro que essa disciplina de Jordano já ministrou em outros centros, por exemplo, o pessoal de economia criativa, então a metodologia é a mesma, mas lá não tinha a necessidade de ter uma solução digital. Como era economia criativa, você tinha outros leques de solução. Mas aqui a ideia é implementar uma solução. Como nós vamos ter alunos de medicina, alunos de engenharia biomédica, que é uma das áreas de tecnologia aplicada à saúde, e como saúde é uma área muito relevante e a gente vive aí
vivenciou aí há 1 ano e pouco uma pandemia, está cada vez mais clara a necessidade de soluções para problemas que a gente vai ter na saúde. Então, há quem diga, e eu sou uma das pessoas que acredito nisso, que essa década nós vamos ver as health techs crescendo como nós tivemos na década passada as fintechs, porque a gente tem um mercado ainda com muita gente fora do sistema de saúde suplementar, muitas pessoas ainda querendo ter melhores soluções para muitos dos problemas que nós temos de saúde. Então, claro que nós não vamos aqui amarrar nada, mas como vocês têm a oportunidade de ter pessoas aqui com alguma formação, pode ser interessante que vocês tenham esse olhar, né? Como é que a metodologia está estruturada? Então, ela é uma jornada de aprendizagem ativa. Vocês vão ter um papel ativo nesse processo de aprendizagem. Ela está estruturada em desafios, em quests, né? Então, nós temos aí um conjunto aí de 9 quests que vão, de certa forma, guiar um pouco do nosso processo. Então, a gente vai começar com cenários de pessoas para, de alguma forma, fazer com que vocês tenham a oportunidade de identificar temáticas relevantes. Então, nós não vamos apresentar para vocês aqui problemas e não vamos vinculá-los a temas. Vocês vão ter a oportunidade de buscar temas de interesse de vocês, mas esses temas não vão ser necessariamente escolhidos de cara. A gente vai ter uma dinâmica de seleção na próxima semana, que já vai começar essa semana, para semana que vem nós vamos escolher os temas, né? Vocês vão escolher, e os temas que vão ser escolhidos para passar para frente vão ser escolhidos por vocês. Então, vocês vão propor temas, e eles vão ser votados, e os temas que tiverem maior interesse coletivo vão ser os temas que vão entrar para a formação das equipes, tá? E aí, com base nessa temática ampla, nós vamos seguir a metodologia buscando, nessa temática, identificar oportunidades. Dessas possíveis oportunidades, vocês vão identificar problemas e ver como esses problemas são resolvidos. Existem problemas que já têm solução e existem problemas que não têm uma solução específica. Por exemplo, em muitos cenários, o WhatsApp é utilizado para fazer uma comunicação, como, por exemplo, no passado, há alguns anos, não tinha um aplicativo de carona. Então, você usava o WhatsApp criava grupos de WhatsApp para se conectar, ou grupos do Facebook para se comunicar com pessoas que têm interesses comuns. Hoje você tem soluções como, por exemplo, o Escapool. Mas, então, você tem problemas que muitas vezes eles não estão sendo solucionados da forma mais adequada, existem, entre aspas, gambiarras para esses problemas. Então, para o problema que vocês forem escolher, analisar, vocês vão tentar caracterizar esse problema. E como é uma disciplina de inovação, nós queremos que vocês criem soluções para problemas, mas soluções inovadoras, que entreguem um valor que não foi entregue ainda. Então, vocês vão ter que construir o que nós chamamos de proposta única de valor. Então, vocês vão identificar, com base nesse estudo que vocês vão fazer, para a população que vocês forem atacar, qual é a proposta, uma forma diferente de entregar valor. Isso tem método, e inclusive os negócios que têm entrado e ganhado destaque são esses que nós costumamos dizer na literatura, o pessoal chama eles criam oceanos azuis, eles são soluções inovadoras para novos públicos e vocês criam novos mercados. Porque quando você vai num mercado que você vai oferecer basicamente o que um concorrente já oferece, no final das contas vai todo mundo brigar por preço, e quem tiver mais robustez acaba ganhando essa briga. Então, a nossa ideia aqui é propor vocês a vivenciar esse método de inovação. Então, vocês vão ter que buscar soluções inovadoras, então formular propostas únicas de valor. E aí, vocês vão desenvolver o que a gente chama de estratégia de inovação, que vai ser uma estratégia para vocês entregarem o valor de vocês, né? Para vocês conseguirem desenvolver a solução e fazer com que ela seja utilizada. Não basta só pensar na solução, mas basta também como esse projeto, esse produto ou serviço, como ele vai ser montado e qual modelo de negócio que a gente vai ter. Então, vocês já vão começar a pensar aqui em formas de manter esse produto ou serviço de forma sustentável. Claro que essa é uma disciplina de tempo limitado, então nós sabemos que tem alguns aspectos aqui que nós não vamos conseguir aprofundar muito. Mas a ideia é que vocês têm que pensar que qualquer produto, ou qualquer serviço, qualquer iniciativa, mesmo que seja para
vamos dizer assim, de impacto social, que não seja para uma empresa, mas uma associação sem fins lucrativos, ele precisa ter sustentabilidade. Mesmo que seja, no começo eu tenha mais despesa do que receita, mas eu tenho que ter um plano para que, depois de um certo tempo, eu tenha mais receita do que despesa, porque senão a conta não fecha e uma hora você tem que fechar essa iniciativa. Então, mas aqui, como a gente está usando a metodologia baseada em frameworks de inovação utilizados aí pelo mundo, como o Lean Startup, que é o Startup Enxuta, Design Thinking e metodologias ágeis, a gente vai partir sempre do princípio de vocês vão fazer, vão estudar um pouco, vão observar, vão criar hipóteses, vão fazer experimentos para testar essas hipóteses, vão pegar os resultados, avaliar e vivenciar esse ciclo. Então, tudo que vocês forem identificando nesse processo, vocês vão ter que validar com as partes interessadas, com aquele público-alvo que vocês caracterizaram, que vocês disseram, olha, para esse problema aqui, eu tenho esse segmento de potenciais clientes que tem maior dor ou tem maior necessidade por uma solução desse problema. Então, tudo que vocês forem fazendo, todas as hipóteses que vocês forem construindo, vocês vão precisar validar com eles. Então, vai ter essa quest de prototipação e de usabilidade. Depois a gente vai ter um plano de projeto, onde vocês vão, de certa forma, montar um plano de projeto para executar. Projetão é uma disciplina que vocês vão construir essa proposta conceitual, baseada nessa experimentação, mas vocês vão ter que prototipar, implementar, vai ter que funcionar, vocês vão ter que testar com os usuários, vocês vão colher feedback dos usuários, vão fazer as modificações necessárias para depois fazer o release final. Então, esse release final acontece no Demo Day. O Demo Day, ele é um evento que ele acontece no último dia da disciplina, que nesse ano vai acontecer no dia 20 de dezembro, tá? E, geralmente, nós temos a participação de pessoas do mercado. Então, vocês vão apresentar para pessoas que têm aí, são investidores, a galera que tem a empresa, que passou por esse tipo de jornada. Então, essa disciplina, né, Giordano aí que tem uma atuação também no mercado aí bem próxima com o ecossistema local, ela tem sido bastante reconhecida. Inclusive, processos de geração de novos negócios, como o Mind the Beast, que é um programa de pré-incubação do Porto Digital, eles foram desenhados, inspirados na metodologia de projetão. O professor Cristiano, que é um dos fundadores da disciplina, foi uma das pessoas chaves na criação do programa Mind the Beast, que é o programa do Porto Digital hoje, para você transformar uma ideia numa proposta de modelo de negócio. Então, essa metodologia que vocês vão estar vivenciando, essa jornada, ela está fortemente conectada com o que está rolando de melhor aí, aqui no ecossistema local, no Brasil e no mundo. Tá? Tanto que nós já temos 2 investidores internacionais, um de Portugal e um brasileiro, radicado na Alemanha, que eles já estão há 2 semestres conosco avaliando e estão próximos de nós para ver o processo de vocês e ver o final. Ao final dessa jornada tem grupos que têm recebido mentoria e possivelmente investimento desse grupo, inclusive já tem pessoas que foram contratadas ao final da experiência de projetão, como estão ainda na graduação, né, para fazer estágio ligado a esse tipo de iniciativa. Então, projetão é uma jornada que vai exigir de vocês trabalho, mas também, dependendo de como vocês atribuírem significado a esse processo, pode ser uma grande alavanca para vocês mudarem o rumo de vocês, seja para sair com novas oportunidades de estágio, ou dependendo de como for, vocês aproveitarem essa jornada para criar alguma coisa que pode ser um input para vocês de um futuro negócio, ou pelo menos um portfólio interessante, uma experiência para ser usada para um processo de seleção de grandes empresas. Jordano, se você quiser falar qualquer coisa aí, fica à vontade. Não, acho que você estava falando bem completo. Acho que é isso mesmo. Tá. Bom ouvir dos alunos, né? De vez em quando. Isso, vocês também... Vamos, por favor, se não quiserem interromper, vão escrevendo aqui no chat, que a ideia hoje é esclarecer mais o que é a disciplina e lançar a primeira quest. Tá.
Como é que projetão é avaliado? Projetão é uma disciplina de projeto, como diz o nome, né? Então, ela não tem prova, tá? E como disciplina de projeto, a avaliação que vocês vão ter é referente à nota do projeto. O projetão não tem prova final. Não tem como ir para a final em projetão, porque não é possível desenvolver um projeto no tempo da prova final. Então, tem previsão nas resoluções da UFPE que disciplinas de projeto, elas não precisam ter final, elas não têm prova. Mas vocês vão ser avaliados de forma contínua. Nós queremos que nós vamos avaliando o progresso de vocês ao longo do tempo. Como o processo de inovação não é um processo linear, é um processo de muitas idas e vindas, de amadurecimento, muitas vezes a gente avança um passo numa semana, na outra dá 2 passos para trás, na próxima dá 3 para frente. Vocês vão ser avaliados todas as aulas. Como é que funciona uma aula padrão de projetão? Vocês têm as quests, a quest vai ter um conjunto de perguntas que vão servir de base para vocês irem atrás das evidências. Aquelas perguntas que estão lá, elas não é para vocês preencherem como se estivessem respondendo uma prova. Às vezes não vão ser avaliados pela resposta. Aquelas perguntas vão servir para colocar um pano de fundo para que vocês vão atrás de buscar um maior entendimento sobre o problema, sobre a solução, ou ao responder aquelas perguntas, vocês vão estar gerando evidências que vão ajudar vocês nesse processo de descoberta ou até de uma proposta, de criar propostas de valor. Então, vocês vão ver que a gente vai ter esse painel de controle que vai ser compartilhado com vocês e para cada coluna que a gente vai ter aí é um atributo da nota de vocês. Então, usuário-alvo, problema, análise de seminários, proposta de valor. Eu acho que esse slide que a gente pegou está com a imagem um pouquinho desatualizada. Algumas colunas aqui mudaram de nome. Mas a ideia é o quê? Que para o grupo chegar ao final da jornada, ele tem que estar com todas as células verdinhas, ou seja, estar com todos os atributos com 4 ou 5. De preferência, quanto mais 5, melhor. 5 ao nível máximo. A gente tem uma descrição do que representa 1, 2, 3, 4, 5. Está relacionado ao entendimento daquela demanda ou se aquilo já está claro ou não e se já tem as evidências para isso. Isso a gente compartilha com vocês. Ao final do processo, no último dia, no Demo Day, que vocês vão fazer essa demonstração, vocês vão receber uma nota para o grupo. Então, o grupo vai receber uma nota baseado no desempenho da equipe. Professor, como é que é a minha avaliação individual? Então, vocês vão ser avaliados por vocês mesmos, por pares. Então, ao longo do processo, nós vamos ter algumas avaliações que a gente chama de avaliações 360, avaliações por pares. Então, vocês vão usar essas avaliações para avaliar os colegas, mas com qual objetivo? A ideia aqui não é, de forma alguma, gerar um ambiente como é que eu vou dizer, de crítica em si, crítica desconstrutiva. Na verdade, é de críticas construtivas. A gente vai ver que esse tipo de iniciativa ou de avaliação, ele precisa do engajamento da equipe. Por isso que o processo de escolha das temáticas é feito dessa forma. Vocês vão ter a oportunidade de se agrupar de acordo com o interesse nas temáticas, o que ao longo do tempo se mostrou extremamente valioso para manter a motivação individual de cada um dos alunos. Mas a gente vai ter, ao longo do processo, diferentes necessidades. Então, vocês vão precisar trabalhar em equipe. Então, vocês precisam saber que o resultado global de todo mundo vai depender do engajamento e também da forma que vocês vão estar, da produtividade de cada um de vocês. Que, ao não entregar alguma coisa, você vai estar prejudicando não só você, mas seu colega também. E esses momentos de avaliação por pares, eles ajudam a vocês. Às vezes a gente acha que está ali presente, mas o grupo não vê a entrega que eu faço necessariamente como, vamos dizer assim, o necessário. Eu posso estar entregando menos do que é esperado. Então, essas avaliações 360 ao longo do percurso servem para que vocês tenham um momento de coletar esse ponto de vista de todos e ter a oportunidade de trazer uma discussão
positiva para ver como é que vocês podem estar interagindo ainda melhor. A gente fazia uma avaliação, passamos para 2, e o que nós vimos foi uma melhoria do engajamento. Nós esperamos ter 3 ou 4 esse semestre com datas que a gente vai avisar para vocês. Então, isso, pessoal, esse tipo de avaliação, ela acontece no mercado. Então, ela é muito importante para que você consiga saber. Às vezes a gente acha que está contribuindo da melhor forma, quando às vezes o trabalho que nós estamos entregando não é percebido por alguma razão, seja desde comunicação, pelos outros. Então, vejam essas avaliações 360 ao longo do percurso como uma oportunidade de vocês, de certa forma, fazerem uma reflexão sobre como o grupo está trabalhando. Ao final do processo, quando a nota final sair, vocês vão fazer, sim, essa avaliação 360 final, ela sim conta para a atribuição da nota. Então, vai ter uma nota que vai ser dada para o grupo e cada aluno vai receber uma nota de seu colega. E o interessante é que essas notas sejam coerentes com a evolução dessas avaliações individuais que vocês vão dando ao longo do tempo. Então, por exemplo, suponha que o grupo teve nota 9. E aí, vocês vão fazer ali a distribuição das notas. Então, você vai ter distribuições da nota dentro do grupo. Então, calcula-se a mediana das notas. E aí, o que a gente vai calcular é o quanto cada aluno está distante da mediana do grupo. Então, por exemplo, a mediana deu 7 do grupo, tem um aluno que recebeu 10. Então, a nota final dele vai ser 9, mais 3. 3 porque a mediana era 7, ele tirou 10. Então, ele vai ter 3 pontos. A nota dele vai ser 10. Agora, teve um aluno que ficou com 3. Então, esse cara que o grupo deu nota 3 de mediana, em relação ao 7, ele ficou 4 pontos abaixo. Então, a nota final dele vai ser o 9 menos 4. Então, vai ser 5. Por isso que é importante que vocês tenham esse trabalho e tenham essa comunicação sempre alinhada com o grupo. A gente sabe que aqui muitos de vocês trabalham tudo, mas esse tipo de instrumento é para ajudá-los na condução desse trabalho. Vocês dividirem responsabilidades e assumirem esse papel de fazer isso junto. Pactos claros, amizades eternas. Então, esse é o objetivo dessas avaliações, tá? Perguntas? Eu tenho uma sobre tecnologias que vão ser utilizadas. Se tem alguma restrição, se tem algum foco, se vai ser web, se vai ser mobile, se vai ser... Não, nenhuma restrição nesse nível, não. O que a gente tem, me corrige até, Fernando, se você tiver uma visão diferente, é que, primeiro, a gente quer utilizar o talento das pessoas, certo? Porque se a gente for pegar uma tecnologia que a gente não faz ideia para onde vai, tipo, eu vou fazer uma nova, sei lá, um novo componente, sei lá, químico, vou trabalhar com química para fazer um novo material e tal, não está dentro da expertise da gente, então não vai fazer muito sentido. Então, claro que é importante e interessante que a gente use a nossa expertise, certo? E a avaliação de vocês vai muito em cima de qual é a ideia, vocês terem uma ideia redonda, com as coisas bem encaixadas, né? Que vocês estão atacando um problema relevante, que vocês têm uma proposta inovadora, etc. Então, uma coisa que vai ser avaliada é a sua ideia. Outra coisa vai ser avaliada é a sua entrega. Vocês desenvolverem bem a sua ferramenta. Isso aqui não é uma disciplina só de gerar boas ideias. É justamente a gente acelerar a geração de ideia para que a gente tenha tempo de desenvolver essa ideia e testar, validar essa ideia. Então, dado que você conseguiu desenvolver a sua ideia, a gente vai analisar se isso foi um desafio, se exigiu esforço, foi um desafio técnico, etc. Então, o grau de ousadia, digamos assim, no seu desenvolvimento, isso conta na sua avaliação. E depois a gente também tem o quão bem você consegue apresentar a sua ideia. Então, a sua ideia ser boa, você conseguir executar a sua ideia e você conseguir vender bem a sua ideia. São as 3 coisas principais. Então, claro que você pegando uma tecnologia que você domina e explorando ela muito bem, fazendo uma solução sofisticada, você é muito bem avaliado tecnicamente, juntamente com esses outros critérios. Mas isso não impõe nenhuma restrição. Se vocês disserem, eu quero trabalhar com hardware, a gente trabalha com hardware.
eu sou de sistema de informação, mas eu quero fazer uma peça diferente aqui, vai ser um aparelho diferente. Pode fazer. Perfeito. É só isso, né? Assim, a gente dá suporte ao longo da disciplina, mas assim, as escolhas, como o que o Giordano colocou, né? Vocês vão ter a liberdade de escolher o problema e de escolher a solução. Vocês vão ter que entregar aquilo que vocês prometeram. E tudo que vocês prometeram vai estar relacionado. Vocês vão chegar no que vocês vão entregar baseado nas evidências que vocês vão coletar. Então tem que fazer sentido. Em geral, eu digo assim, engenheiro tal, tinha formação mais tradicional. Lá atrás a gente pensava muito, eu quero trabalhar com a tecnologia XYZ, então eu vou construir uma solução tal, e depois que tem aquela solução, vou atrás de ver quem vai usar. Esse tipo de caminho tem se mostrado inválido, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é o caminho inverso. A gente vai partir de problema, vai escolher um problema relevante, vai estudar esse problema para pensar em soluções para esse problema. Então, pensar numa solução que ela seja utilizada por quem sofre do problema, e aí, com base na solução, o que a solução precisar para que ela seja feita, é que a gente vai pensar na tecnologia que vai usar para criar a solução. Então, não tem, como o Giordano falou, não vai ter restrição, mas ela precisa, os atributos da sua solução e o que você vai usar para solucionar tem que estar conectado com essa construção da solução a partir do problema e a partir das pessoas que sofrem do problema. Tudo bem? Ok, obrigado. Arthur e Matheus, não sei quem levantou primeiro a mão. Desculpa, eu acabei me perdendo. Quantos participantes vão ter cada grupo? Boa pergunta. Isso vai depender da quantidade final de alunos. A gente ainda está no período de ajuste. Mas aí, Giordano, geralmente quantos grupos tem aqui? Acho que no máximo uns 4, né? Dependendo do tempo que a gente vai ver. Mas, em geral, tem grupos ali, acho que de em torno de 10, às vezes pode ter um pouquinho mais de manhã. Mas a gente não quer grupos muito grandes, assim, acima de 15 pessoas, porque isso pode prejudicar o gerenciamento do projeto, né? Então, vocês vão estar vivenciando aqui uma experiência real de gerenciamento de projetos. Então, a gente sabe que, num primeiro momento, quanto mais gente pensando junto, melhor. O problema é que, quanto mais gente, mais esforço para alinhar a comunicação, mais esforço para alinhar todos os pontos e dividir e coordenar os trabalhos. Então, a gente viu aí que equipes de 10, 15 pessoas, mas isso vai depender da quantidade de alunos que vão entrar na disciplina e até o ajuste, entrar ou sair, né? Boa noite, professor. Boa noite. Eu gostaria de saber qual vai ser a facilidade de comunicação, assim, com relação a professores que também estão em projetão, mas que são de outras áreas. Por exemplo, eu estou com uma ideia de um projeto que envolve saúde. Aí eu queria saber se tipo, eu teria acesso a, sei lá, algum professor de medicina ou algo do tipo, assim, para validar algumas ideias e tirar algumas dúvidas. Sim, nós vamos responder até, Fernando, rapidinho. Eu acho que tem 2 pontos aí. Primeiro, a ideia é que a gente facilite o acesso de vocês a quem tenha conhecimento técnico, porque nem a gente vai ter, mesmo que eu seja de computação no fim das contas, vocês vão precisar de um conhecimento técnico que a gente pode facilitar. Fala com fulano que ele vai entender do assunto X. Então, isso é um dos pontos. Agora, um ponto que eu acho que é muito importante é que esqueça as ideias que você já tem por enquanto. Porque a gente vai explorar justamente o caminho até chegar na ideia. Quando a gente já chega com a ideia, a gente já fecha esses caminhos. Então, coloca essa ideia num localzinho guardado que vocês acessem depois para não esquecer. Mas primeiro, vamos explorar os caminhos. Se a gente já chega com quero fazer isso, você vai perder uma etapa não só fundamental, a parte absolutamente essencial, que é como é que a gente chega nesses... chega no conceito. E chegar no conceito normalmente vem da gente explorar problemas. Então, assim, isso não invalida a sua ideia, certo? Mas, por enquanto, dá uma segurada nela, porque vamos seguir o processo. Muito bem. Então, na área de saúde, tem 2 professores. Tem a professora Raquel Kellner, que é do curso de medicina.
tem o professor Luiz Alberto, que também deve estar conosco, e eu, de certa forma, trabalho com tecnologia aplicada à saúde, mas é que o Giordano falou, o processo nosso aqui começa de temáticas, então a gente vai falar já já do processo em si, de como vão ser escolhidas as temáticas, mas nesse primeiro momento foque no problema. Como inovação, muitas vezes, quando a gente já parte de uma ideia, a gente já fechou ali, como o Giordano muito bem falou, janelas importantes para identificação de oportunidades mesmo. Tá certo, obrigado. Nada? Pedro? Boa noite. Como é que vai ser a distribuição dos grupos com relação ao curso e tal? Muito boa pergunta. A gente tem um processo para isso. Semana que vem a gente vai ter uma dinâmica. A gente já fala do processo de formação das equipes. Então, vocês vão... Se quiser, acho que já posso até mostrar, né, Giordano? Pode ser seja até melhor por causa do tempo. Pode, eu acho que sim. E é bom entender que tem uma quest de hoje, mas essa quest, ela... Vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó. Eu vou passar para vocês agora um formulário. Eu peço que vocês já vão preenchendo esse formulário. Já tinha colocado aqui no chat. Preencha esse formulário. Vamos dar aí 3 a 5 minutos para vocês preencherem. Foco aí, tá certo? Esse formulário é a base para todo o caminho que nós vamos ter. Nós sabemos que tem alguns alunos aqui que não vão poder estar aqui conosco hoje, por qualquer razão que seja. No entanto, nós estamos do cadastro atualizado aí de vocês. Fernando, boa noite. Boa noite, tudo bom, Siddhartha? Tudo certo contigo, certinho? Certinho, manda vai. Cara, eu tenho uma dúvida só, a disponibilidade de cada pessoa, a gente discute isso também enquanto formamos as equipes? Não, acho que agora não. A disponibilidade acho que é um ponto que vem depois. Quando vocês tiverem um interesse com base nas temáticas, vocês veem aí qual a melhor forma de vocês trabalharem. E tem um ponto muito importante aí, Siddhartha, que é o seguinte. Nesse modelo noturno, a gente não tem uma coisa blocada. Não é assim, um dia de 8 às 12, como é o caso do diurno. Vocês têm 2 horários já blocados. Certo? Você tem um horário na segunda e tem um horário na quinta. E a gente já está colocando a aula sempre na segunda para, em última instância, vocês têm um momento na quinta em que vocês podem ter uma reunião todo mundo junto. Mesmo que cada um faça várias coisas assíncronas, você não tem esse momento pode ser usado para cada grupo trabalhar. E aí isso facilita bastante. Massa. Alguma pergunta mais? Vamos lá. Vamos preenchendo aí o formulário que a gente vai... Giordano, você quer depois falar dos ODS? Aí você pode falar, inclusive, dessa mensagem que você mandou lá no outro, se quiser. Pode ser, com certeza. Eu vou pegar aqui vamos ver como é que estão sendo as respostas, assim. Deixa eu ir abrindo aqui alguns links sobre ODS para já apresentar melhor para todo mundo. Massa. A gente pode remeter também para a apresentação de manhã. A gente pode falar uma coisa, por exemplo, de etnografia digital, tá lá no YouTube. Acho que ele deixa por causa do tempo.
que a gente vai fazer essa dinâmica agora, mas aí você fala dos ODS, acho que é legal falar. A gente pode pegar uma coisa aí. Concordo. Tem muito material que já está no YouTube, então acho que não é muito necessário a gente ficar repetindo aqui. E tem materiais que eu acho que vêm da própria disciplina da manhã também. Então, tudo isso que a gente pode aproveitar nosso tempo, lembrando que o tempo daqui é um pouco mais escasso, certo, Fernando? Perfeito. Lá são 12 horas, 12h30. Isso. E aí, lá, só para todo mundo saber, são os 2 horários consolidados, a gente restringe um pouco, mas mesmo assim sobra 2h30 com folga. E ainda tem um certo ritual no final ali, e é normal que a gente passe perto de 3 horas. E aqui a gente tem basicamente 1h30. Então a gente tem que enxugar algumas coisas. Porém, o material todo que é dado lá fica disponível. E, inclusive, o site, certo? Então, vou até, antes de qualquer coisa, vou mostrar bem rapidamente o site, porque vale muito a pena que vocês naveguem pelo site. E o site da disciplina é simplesmente projetão.com.br. Então, não tem muito como errar. Mais simples impossível. Pois é. E aí, podem explorá-lo à vontade. É bem interessante vocês clicarem em o que é Projetão, para ter essa visão geral. Tem basicamente muito do que Fernanda apresentou. Tem muito da abordagem da gente, certo? Sempre baseado em evidências, escuta altruísta, ou seja, a gente tem que escutar as pessoas e não fazer uma coisa porque a gente quer fazer, mas porque a gente está ouvindo os anseios das pessoas. E é uma coisa prática, certo? Enfim, isso tudo está muito bem mapeado aqui, resultados, etc. e tal. Agora, uma coisa que eu acho que vale muito a pena mostrar é que nesse linkzinho aqui em cima, dentre as várias coisas que tem, eu acho que uma coisa em particular que vale a pena vocês acompanharem é o método. A gente tem a metodologia, certo? Nessa metodologia, vocês vão ver as quests que são lançadas para vocês semanalmente. Então, tem aqui, essa, por exemplo, de hoje já está toda montada aqui. Então, mesmo que vocês não assistam essa aula, mesmo que vocês tenham qualquer tipo de problema, o material está super bem documentado. Então, por exemplo, a gente vai apresentar bem rapidamente aqui a quest dessa semana, que vocês vão fazer para apresentar na segunda-feira que vem. Já tem um vídeo que ilustra o que é necessário ser feito, tem uma explicação geral do que a gente pode esperar, como se preparar, exatamente um exemplo do que a gente precisa fazer, um vídeo sobre esse pocket aula, certo? Que é visto durante a aula. Vocês podem acessar aqui pelo YouTube diretamente. Essa aula que o Fernando falou, por exemplo, é de etnografia digital, já está aqui disponibilizado. As principais técnicas e ferramentas que vocês podem usar já estão aqui. E aí, vejam, a aula não é sobre conteúdo. A gente não está ensinando coisas. Os materiais estão aí para vocês estudarem. Isso é uma aula invertida. Vocês estudam para fazer as atividades e vocês vêm apresentar os resultados para a gente discutir. A gente inverte é o que a gente chama de sala de aula invertida. E aí tem trabalho de referência, coleção de apresentações de atividades, para vocês verem o que outras pessoas já fizeram, bibliografia, perguntas frequentes, ou seja, está tudo bem mastigadinho para vocês. Primeiro lugar para vocês olharem, antes de qualquer dúvida que vocês tenham, o primeiro lugar para vocês olharem é o site, certo? Nessa quest que a gente vai apresentar aqui, a quest é sobre, basicamente, explorar problemas. Por quê? Porque antes de a gente chegar numa ideia, a gente tem que explorar possíveis problemas para identificar dores nas pessoas, identificar coisas que valem muito a pena que a gente resolva. E é em cima disso que a gente vai fazer soluções que são muito valiosas. Então, é legal que a gente está aqui junto com o pessoal da saúde, porque o paralelo que a gente faz é que a gente quer achar qual é o paciente que tem qual doença, e para essa doença a gente vai bolar um remédio. É isso que a gente está buscando. Então, por enquanto, a gente quer saber que pacientes têm que doenças. É isso que a gente vai buscar. Como é que a gente faz isso? Investigando, indo para ambientes diferentes do que a gente está acostumado, porque senão a gente vai fazer as mesmas coisas de sempre. A gente vai fazer, sei lá, sistemas para facilitar a gente a pegar ônibus, né? O sistema para estudar sem ter, sei lá, perda de foco. E N outras coisas que são o quê? Coisas que estão no dia a dia da gente, certo? Ou de vocês, enquanto alunos. E a ideia é que a gente saia disso, para descobrir onde é que existem problemas relevantes para serem atacados.
uma sistematização feita globalmente sobre isso são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. É toda uma estruturação sobre um conjunto de desafios que a gente tem, que são mapeados em 17 grandes temas, e cada tema se desdobra em um conjunto de desafios e dá uns 100 e cacetada, nem lembro exatamente quantos são, mas são, sei lá, mais ou menos em 150 desafios diferentes. Esses são excelentes temas para a gente explorar, porque já é um mapeamento feito no mundo todo sobre quais são os grandes desafios que existem no mundo. E aí, isso é uma coisa particularmente interessante, e a gente pode fazer isso em instâncias muito diferentes. Uma proposta que eu fiz para o grupo como um todo, que é isso que o Fernando referenciou, foi a gente usar uma visão sobre esses objetivos macro, mas para a cidade do Recife. Isso é uma provocação que eu faço, mas vocês são livres, certo? Para explorar um problema. Aí deixa eu explicar primeiro isso aqui, rapidinho. Primeiro, se vocês colocarem ODS, só ODS, mais nada, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vocês vão achar várias páginas. A página da ONU, certo? Nações Unidas, Brasil, e a página da ONU geral, o Pacto Global, todos eles estão falando desses grandes desafios. Esse do Pacto Global, eu particularmente acho muito didático, certo? Ele vai dizer cada objetivo, por exemplo. O objetivo número 1 é a erradicação da pobreza. E aí isso se desdobra em N coisas diferentes. E assim por diante, certo? Educação de qualidade, igualdade de gênero. Esses sites aqui são muito valiosos, certo? E a ideia é que vocês explorem não um tema macro tema, você pode explorar um micro tema, um dos 150, por exemplo. Aqui também mais uma, Plataforma Agenda 2030, porque a ideia é o que é que a gente precisa avançar até 2030 no mundo, certo? Mesma coisa. Quando vocês clicam em cada um, vocês vão entender melhor. Por exemplo, a gente tem energia acessível e limpa. Então, por exemplo, no semestre passado, teve uma equipe falando sobre uma plataforma que permite financiamento para a gente adquirir equipamentos de energia solar, por exemplo. Isso é uma inovação. A gente está buscando desenvolver uma plataforma que permita às pessoas financiarem a aquisição de produtos para que a gente tenha energia solar e, com isso, energia limpa e renovável e acessível, através de um sistema computacional que está atacando o item 7, energia acessível e limpa, certo? Então, o ODS é um excelente caminho para a gente explorar e identificar problemas relevantes no mundo. A gente está restrito a esse problema? Não, mas é um bom guia, certo? O que eu sugeri, aí tem esse aqui ainda, também da ODS Brasil, tem um monte de link, certo? Pode botar ODS no Google que vocês vão ver os links principais. Agora, tem uma coisa em particular que eu acho que vale muito a pena vocês olharem, que é o Plano Recife 500 anos. Recife 500 anos, .org.br. O Plano Recife 500 anos foi uma iniciativa de se pensar o Recife no longo prazo. Em vez de pensar o Recife dentro do mandato de uma prefeitura, a gente pensar no Recife, no que a gente quer que ele avance até o Recife completar 500 anos. Quando o Recife fizer 500 anos de idade, a gente quer estar em que patamar? Esse foi a principal entrega da Agência Recife para Inovação e Estratégia, que é um órgão que não é da prefeitura, não é governamental, é da sociedade civil, que se organizou para pensar na cidade do futuro. Peço que vocês olhem aqui, recife500anos.org.br. Então, vai ter um link com um monte de coisa. E foi feito todo um trabalho de escuta ativa da população, se ouviu 5.500 pessoas e formulou o que são os grandes anseios da população recifense para o longo prazo. E isso se delineia no que a gente chama de grandes transformações. Então, tem aqui que as decisões sejam mais informadas, que a conectividade seja universal, que a cidade seja viva, que a gente utilize as águas, que a gente tenha uma cidade onde a gente se encontre mais, onde a gente preste atenção na primeira infância, etc. e tal. Isso aqui está completamente ligado aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, certo?
E vocês veem que se vocês clicarem aqui em painel de indicadores, vocês vão acessar um painel que é um painel que a própria Prefeitura do Recife tem seguido. Vocês podem acessar. E ele tem isso mais mastigadinho. Você pode ver essas 6 grandes transformações que são previstas no plano. E em cima dessa, por exemplo, em primeira infância, sei lá, ou conexão universal, ele vai vendo como é que isso aqui se ajusta nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, por exemplo, precisamos de mais resiliência econômica. E aí tem um conjunto de indicadores diferentes. E aí, esses materiais todos são materiais que eu acho que são excelentes para vocês estudarem. Que a quest de hoje é estudar problemas. A gente quer que vocês cheguem com problemas relevantes. A gente quer que vamos dedicar o nosso tempo a fazer problemas que importam às pessoas. Na verdade, Jordano, é um pouquinho antes, né? Assim, temáticas, né? Não precisa ser um problema limitado, né? Uma coisa mais... Exato. Com áreas, né? Assim, áreas mais... Para dizer, eu quero atacar, por exemplo, o problema de... Eu achei particularmente interessante a primeira infância, por exemplo. Eu acho que a gente podia fazer algum tipo de inovação que facilitasse a primeira infância, certo? Então, por exemplo, comunidades carentes, como é que a gente lida com crianças de até 5 anos, que é uma idade extremamente importante de formação cognitiva, social e etc. Como é que a gente consegue fazer algo que melhore a condição de crianças, por exemplo? Então, a gente pode pensar em temáticas, e a ideia é que vocês vão explorar e estudar essas temáticas, vão trazer de volta para a gente, na aula seguinte, conseguir escolher algumas para explorar com mais... É isso, Fernando? Isso. Como é que é o processo de escolha? Ele vai ter 2 etapas, tá? Então, eu vi que vocês já preencheram aqui bastante, né? Então, foi legal. Já teve 30 respostas aqui. Na verdade, tem duplicata. Tem um outro que pegou duplicata. A gente vai assumir que a última resposta é a que vale, correto? Então, teve mais de uma resposta aqui. Então, para essa primeira resposta, nós vamos considerar o último e-mail. Eu peço também a vocês que vocês, daqui para frente, nos formulários, vocês forem responder, que vocês mantenham o e-mail que vocês estão respondendo, tá? Para facilitar depois, a gente vai fazer os joins, aí vai juntar aí o resultado das diversas planilhas e o e-mail vai ser uma peça-chave para isso, tá? Então, a gente já tem aí 31 respostas, né? O que vai ser feito? A gente vai passar para vocês agora. Tá todo mundo no chat do WhatsApp já? Alô? Creio que sim. Creio que Acho que sim. Tá. A gente vai agora... Tem 32 lá, deve ter um ou outro faltando. Tá. Agora a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu só ver aqui. Então, agora a gente vai criar um... Espera aí, eu vou ter que mexer aqui rapidinho, porque a gente teve pessoas duplicadas, né? Então, deixa eu tirar aqui. Voltar para a planilha que a gente estava. Então, vamos lá. Quem que está duplicado aqui? Rodrigo. Tem mais alguém que está duplicado aí? Alguém que submeteu 2 vezes? Fernando, eu acho que o formulário que eu respondi, no link que eu vi no e-mail hoje de tarde, talvez fosse esse, só que estava com menos opções de curso. Aí eu não sei se era outro formulário ou não. Não, o seu está aqui, ó, Siddhartha Leone Lins Varela. Então, uma vez só aí, né? O outro eu acho que era o que eu tinha soltado, Fernando. Tá, perfeito. Então, eu vou tentar criar aqui de novo. É porque ele vai gerar... Vamos lá. Então, vamos ver agora. Espera aí que tem algum...
Esquisito. De manhã funcionou. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem alguém mais duplicado. Rafael. Primeiro, né? Ele vai pegar todos, né? Então tem algum duplicado, né? Estão vendo mais algum duplicado aí? Acho que Pedro Albuquerque. Aonde? Esse mais um pouquinho para lá. Pedro Gabriel da Silva Albuquerque. PGSA, o e-mail. PGSA. Tá duplicado mesmo? Tá. Tá logo abaixo ali, ó. Tá, beleza, valeu. Vamos tentar de novo aqui. É porque tem um... Foi. Massa. Então agora eu vou fazer o seguinte, formulário de cadastro. Espera aí um segundo. Eu tô rodando aqui, foi quem criou, foi outro professor. Tá dando, ao vivo é sempre... Vamos lá, que agora vai. Então, pessoal, vou passar um formulário para vocês com base nos nomes de vocês, tá? Então, agora a gente vai dar novamente aí, agora vai dar 10 minutos para vocês escolherem, vão lá no chat do WhatsApp e vocês vão criar vão se identificar, grupos de 3 a 4 pessoas, e comecem a conversar entre si para tentar montar um time para essa primeira quest. Como é que vai ser isso? Vocês vão de alguma forma, vão observar lugares, tá? A gente ainda está em pandemia, então tomem cuidado, mas vocês vão observar lugares para, nesses lugares, observar temáticas, tá? Então, é um time pequeno, né, Fernando? De 3 a 4 pessoas no máximo. E aí, com base nisso, vocês vão gravar e vão submeter um vídeo até o sábado, porque no domingo esses vídeos vão ficar disponíveis para vocês, domingo e segunda durante o dia, para que vocês já cheguem aqui na próxima segunda-feira, às 5 horas, tendo visto os vídeos, e nós vamos rodar a dinâmica de escolha dos temas aqui. Então, a gente vai ter uma rodada primeiro, cada um vai poder escolher 2 temas, depois a gente vai ver quais são os temas que foram mais votados e os menos votados,
vai ter uma rodada de descartar aqueles que tiveram pouca adesão, o que geralmente acontece, não necessariamente quem vota, nem todo mundo vota naquele que fez. E aí nós temos um processo de convergência. Então vai ser uma dinâmica interativa onde vocês vão votar para ter os temas de vocês. Tá? Então é importante que vocês usem lá o chat. Se quiserem trabalhar pessoas que já se conhecem, mas vejam como oportunidade para conhecer outras pessoas, tá? Então corram aí. Esse grupo não é o grupo que vai ficar até o final. Vocês vão escolher as temáticas, vão fazer esse vídeo. Lembrando, esse vídeo tem que ter 2 objetivos. Primeiro, vocês vão ter que escolher uma temática que seja relevante de acordo com os ODS. Vocês vão ter que trazer alguma evidência de alguém que vocês conhecem ou de alguém que possa ter acesso para que vocês possam, ao longo da disciplina, ter contato e poder validar as ideias com eles, tá? Então, a ideia é que vocês tenham que buscar temáticas relevantes, vocês tragam aí pelo menos uma evidência de pessoas que vocês consigam trabalhar, de algum expert, de alguma pessoa que vai estar lá, mesmo que não seja do grupo em si, mas que vocês possam conversar. E tem que ser numa narrativa que seja interessante para captar votos dos seus colegas. Lembre-se que é um vídeo de até 3 minutos. E vocês vão gravar, vão subir para o YouTube, vai ter um formulário, vocês vão mandar para a gente, e aí vocês vão ver esses vídeos entre o domingo e a segunda. E para chegar aqui, a gente fazer essa dinâmica de votação. É importante que vocês façam a submissão pelo formulário que nós vamos colocar para vocês, porque com base nas respostas do formulário vai ser disponibilizado para vocês uma tabela com os links. Ponto 2. Então, vocês vão escolher uma temática relevante. Para isso é importante que vocês façam a relação dessa temática com os ODS. Como o Giordano bem falou, os ODS servem aí como uma referência, um padrão internacional, para que a gente possa pensar em temáticas relevantes. Então, você fala no ODS 13, todo mundo no mundo sabe qual é o ODS 13. Então, vocês vão ter que escolher uma temática, vão ter que fazer um vídeo de até 3 minutos defendendo o porquê essa temática ela é relevante, para que vocês consigam estimular os seus pares, seus colegas, a votarem na temática de vocês. Porque a única forma dessa temática passar para frente é recebendo votos da turma. Vocês vão precisar trazer evidências do porquê que essa temática ela é relevante e por que ela deve ser escolhida. Tá? E aí é importante que vocês tragam também, no processo de vocês, alguma evidência de que vocês têm alguém, alguma pessoa, algum contato de pessoa, que vocês vão poder conversar ao longo desse processo. Essa foi uma mudança que apareceu no semestre passado e que ajudou a mudar esse processo de seleção, e a gente conseguiu ter aí projetos com temáticas mais abrangentes, e a percepção dessas pessoas, desses investidores que participaram na primeira turma desse ano e na segunda, foi uma mudança nos problemas abordados e na qualidade das soluções, muito voltado pelo processo de escolha de temáticas que mudou. Então, como o Giordano falou, escolher uma temática relevante pode fazer toda a diferença para o resultado futuro que vocês vão ter. Vamos lá. Matheus e João, não sei quem levantou primeiro. João. Professor, eu não sei se já perguntaram sobre isso, mas eu fiquei com a dúvida referente à seguinte situação. Tá mudo, João. Oi, alô, tá me escutando? Agora sim. Oi, aí a situação é a seguinte, eu tenho um trio, certo? E nosso tema é bem votado e a gente passa à frente. E no decorrer dessa votação, eu vejo também um outro trio que tem um tema interessante. E eu percebo que, na verdade, eu tenho mais vontade de estar dentro daquele tema do que do tema que eu... Você pode votar no tema que você quiser. Cortou aqui o seu Não áudio. tem nenhuma amarração. Não tem nenhuma amarração. De vocês nem com tema. Ninguém está defendendo o seu tema, não. Vocês vão fazer assim, você pode dizer, poxa, aquele ali é muito mais legal, vamos fazer lá. E veja, a gente está fazendo aqui
grupos de 3, no máximo 4 pessoas, para explorar muitos caminhos. Só alguns vão ser selecionados, porque, digamos que a gente tenha 33 alunos, certo? São os inscritos aqui, acho que são 36. Digamos que a gente tivesse 12 temas para a gente explorar. Vão ser apresentados 12, e desses 12 a gente vai escolher, no fim das contas, 3. Então é normal que a gente explore muito, mas a gente escolha outro, não tem problema nenhum. Pode ser que alguém ache um negócio e diga, poxa, realmente isso é incrível. Não tem nenhuma amarração. Então, o grupo de agora não é o grupo que vai ser feito depois, o projeto de agora, o tema de agora não necessariamente é o tema que você vai ficar, não. Perfeito, obrigado. E já aconteceu de ter temas, por exemplo, que motivaram tantas pessoas de ter até mais de um grupo com uma temática principal. Claro que as soluções são para problemas diferentes, por isso a gente fala em temática e não em problema agora. Você tem uma grande área e você tem lá grupos que vão para caminhos diferentes, até para problemas semelhantes, mas com soluções diferentes. Exatamente. Matheus? Não, eu acho que minha dúvida o senhor respondeu já, porque tipo, no formulário estava até 3 pessoas, mas o senhor falou que poderia ser 4. Não, é assim, quanto menos melhor. Assim, 3 é legal, mas se der 4 também é tranquilo. E eu queria só que vocês dessem sempre uma olhada no site, certo? Essa quest está montadinha lá, tem as explicações todas. Então veja que tem essa preparação, o que a gente precisa descrever. Tem um modelo do que apresentar, a ideia que vocês apresentem isso aqui, tá? Então deem sempre uma olhada nas quests no site, no material de suporte, técnicas que estão aqui para vocês poderem utilizar e tal. Tá, vocês responderam o formulário? Todo mundo respondeu? Esse último sim. Tá. Deixa eu abrir aqui. Ó, então, vamos lá, não, só tivemos... Ó, deixa eu projetar aqui. A gente tá com... Ah, não enviei ainda não. Peraí. Tem que enviar. Enviei. Ó, tá repetido aqui, ó. Alisson, Diego, Guilherme, Pedro. Tem 3 entradas de vocês. Eu vou até excluir 2 aqui. Só precisa foi mal. Eu só preciso uma pessoa responder. Falha minha aí na comunicação. Uma pessoa do grupo responde em nome das outras, tá? Sorry about that. A Alessandra saiu do grupo? Tem 2 grupos com a mesma... Não, eu tô aqui, eu acho que é o mesmo grupo, não? Ó, tem 2 com a Alessandra, Matheus, mas aí tem outro. Matheus do Nascimento, Pedro Henrique. Estão duplicadas essas 2 linhas? Ó, Matheus do Nascimento, Matheus. Só que Matheus está em 2 grupos, tá? Matheus do Nascimento Araújo e Matheus com Pedro aqui. Correto? Matheus está no mesmo... Tem 2 grupos aqui. Matheus está no grupo de... Eu tô no grupo. Eu, Alessandra, Siddhartha e Wilson. Então, acho que alguém marcou errado aí. O Pedro Henrique, você... Eu tô no grupo de Alisson Diego ali, ó. Mas fui eu que mandei o e-mail, no caso ali. Só que eu não me coloquei no grupo, não. Mas eu não... Como é que a gente vai saber? Responde de novo aí, amigo. Vai lá. Professor, eu gostaria de fazer uma sugestão. O senhor não acha que talvez fosse melhor a gente demorar um pouquinho mais e não necessariamente fazer esse processo durante essa aula? Porque talvez fosse mais viável que as pessoas discutissem antes sobre os grupos em si do que fazer isso assim, de forma tão dinâmica, né? Visto que a gente não teve tanto tempo assim para conversar ou avaliar melhor essa organização. Mas aí se a gente... Vocês não vão ter muito tempo não, Vinícius. Vocês vão ter que produzir material até sábado. Claro, se vocês tudo demorarem bem. para fazer a escolha do grupo até sexta, vocês não vão ter tempo hábil para fazer a questão. Se vocês quiserem colocar até amanhã de manhã, tudo bem. Se preferirem, a gente pode fazer isso. Lembrando que a gente tem uma entrega para o sábado que tem que ser cumprida. Então, se vocês quiserem ter mais tempo para se conhecer, não vejo problema.
Mas eu concordo plenamente, mas eu suponho que seja melhor realmente deixar o limite amanhã de manhã. Tudo bem. Por mim, tudo bem, Jordano. O que você acha? Não, sem problema. Tá bom. Então, peço assim, todo mundo vai se acostumar um pouco com isso. A ideia da disciplina é ser rápida mesmo. Por quê? Porque a gente não... O foco daqui não é vamos fazer super bem cada etapa. Vamos conseguir fazer uma inovação do zero até o final. E muitas coisas vocês vão ter a sensação de que as coisas estão indo muito rápido, e é assim mesmo. Faz parte. Porque a gente precisa do ciclo inteiro. É para dar essa experiência de que vocês conseguem sair do zero e ter um negócio validado no final, certo? Então, muitas coisas vocês vão ter um pouco essa sensação mesmo. Mas não vejo problema nenhum de deixar para amanhã, não. Tá, aí vocês vão responder. Se algum de vocês, por exemplo, se acontecer de ter alguém que não respondeu outro formulário, porque, sei lá, não está aqui agora, é importante que, primeiro, eu vou passar lá o link de novo para todos preencherem o outro formulário e que vocês respondam nesse formulário. E que, se eventualmente algum grupo não puder estar listado totalmente aqui, vocês enviem no grupo lá a mensagem para que a gente insira nessa planilha, porque essa planilha aqui vai ser a base para o próximo formulário. Então, a gente vai gerar um formulário no qual vocês vão dizer qual o grupo de vocês e qual o link que vocês vão submeter. Por quê? Porque ao final após vocês submeterem esse link, essa planilha vai ficar disponível para vocês, para que vocês possam acessar o link dos vídeos de vocês. E a gente está fazendo isso para que seja de forma automática, para não ter cada um lançando um link diferente lá no WhatsApp e a gente perder o controle, tudo bem? Esse é um sistema novo, que ele é bem MVP, então assim, está bem simples, ele pode falhar, e a gente está aqui nessa base de experimentar, feito é melhor do que perfeito, então a gente vai estar sempre aqui tentando melhorar a experiência para evitar o retrabalho de vocês. Então, ao fazer dessa forma, a gente consegue reaproveitar dados para que vocês não tenham que toda vez ficar preenchendo quem é o nome, quem é, não sei o quê, tudo bem? E qualquer dificuldade, nós estamos abertos aí para ouvir as sugestões de vocês, qualquer dificuldade, tá certo? Então, tem um material lá no... Deixa eu abrir aqui o... Na aula de hoje do Projetão, que fala, tem um material que o Jordano colocou lá de etnografia na página do Projetão. Vocês vão ver também que tem a aula da manhã, que tem uma outra apresentação que vocês podem aproveitar de lá. Como o nosso tempo aqui é um pouquinho mais curto do que o de lá, porque aqui, para vocês da computação, a disciplina ela é dividida em 2 horários, né? Então, vocês aqui vão ter 1h40 aqui e outra hora 40 na quinta-feira. Apesar de que as aulas síncronas vão ser nos horários das segundas-feiras. O horário das quintas-feiras são horário para atividades assíncronas, ou seja, vocês colocaram a questão, algum colega colocou a questão de como é que eu vou me identificar pessoas que possam ter disponibilidade conjunta. Vocês vão ter pelo menos 1h40 disponível para atividades de vocês que nós estamos disponibilizando. Então, a disciplina tem uma quantidade de horas semanais, sendo que nós temos 1h40 de atividades síncronas, todo mundo ao mesmo tempo. No outro horário da disciplina, vocês já podem aproveitar e montar as reuniões de vocês, porque, em tese, todos vocês têm esse tempo alocado para a disciplina. Tudo bem? Não quer dizer que vocês não possam fazer a reunião em outro momento. Vai chegar uma fase da disciplina em que a gente não vai ter atividade síncrona todas as semanas, vai passar a ser quinzenal, depois vocês fizeram aquele plano de projeto, e aí vocês ainda vão ter o horário da segunda-feira para poder trabalharem conjuntamente. E aí, nessa semana que vocês não vão ter a aula, vocês vão ter uma atividade de mentoria que vocês vão combinar com o mentor de vocês em qual seria o melhor horário comum a todos. Pode acabar sendo até o mesmo horário da aula, mas esse é um acordo que vai ser feito entre as partes interessadas aí. Quem mais levantou a mão aí? Teve uma mão que apareceu, depois parece que baixou. Fernando, boa noite. Oi.
Oi, Arthur. O grupo pode ser formado apenas por 3 pessoas, 4 não Pode. rola, né? Não, 4 acho que rola. Não rola mais que 4. Beleza, tá certo. Tá bom? Ó, então, o Professor, site... só uma dúvida. O senhor vai gerar novos formulários, né? Vou. Então, certo. E aí eles serão postados no grupo do WhatsApp, eu suponho. Sim. Aqui na sala Certo. e lá. Tá, beleza. Lembre-se que vai ter algumas atividades dinâmicas que quando a dinâmica for só para, assim, no contexto da aula, ela é tirada aqui. Mas Pode compartilhar lá. eu tava perguntando especificamente em relação a esses formulários de relação de grupo mesmo, de criação de grupo. Então, por exemplo, aquele primeiro do cadastro, todo mundo tem que preencher. Então, eu vou passar para vocês. Certo. Por exemplo, esse agora, a gente vai fazer com base no que vai estar lá. Então, Tá acho bom. se eventual, por exemplo, se a gente começar, sei lá, até amanhã, meio-dia, então vamos supor que, sei lá, amanhã no final do dia a gente fecha o formulário. Então, sei lá, se alguém chegar na quinta-feira, não faz sentido preencher essa questão dos temas, entendeu? Ó, aqui tem a aula de hoje da manhã. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá, tem uma aula do professor Leonardo do Design, em que ele vai falar um pouquinho desse processo de etnografia digital, que é como vocês vão fazer entrevistas e ir atrás de pessoas para captar, fazer esse processo de observação, tá? Então, tá lá no link da página. Vou passar para vocês aqui no link. Ele tá bem extenso, tá? Foi da manhã inteira, tem a aula dos outros professores, também vou estar aí. Mas aí vocês podem navegar e buscar o conteúdo que acharem mais necessário para vocês. Tudo bem? Tranquilo. De forma geral é isso. Nós todos estamos no grupo do WhatsApp, tá? O WhatsApp tem se mostrado o canal mais efetivo para essa comunicação. Peço que vocês lembrem que o WhatsApp acaba sendo um canal muito bom para se comunicar, mas também ele é bem, vamos dizer assim, invasivo, né? Então, quando vocês forem entrar em contato com pessoas que vocês não têm aí, talvez, muita intimidade, muita relação, evitem mandar mensagem ali fora do horário comercial, muito fora do horário comercial, né? Aqui a gente está na aula à noite, então pode ser isso à noite, na hora da aula, mas fim de semana, esse tipo de coisa. Tá certo? Matheus? Só para confirmar se foi isso realmente se é isso realmente que eu entendi o que vai acontecer. As subturmas, tanto de manhã quanto à noite, tipo, os grupos vão ser somente entre as pessoas que estão na aula da manhã quanto na aula da noite. E as apresentações finais, por exemplo, se forem ter, elas vai ter que estar todo mundo presente, tipo, eu vou ter que assistir as apresentações de amanhã, da noite. Eu não entendi. Não. A aula, a turma da manhã é uma turma, da noite é outra turma. A metodologia é a mesma. Mas se você está matriculado à noite, você assiste à noite. Exceto se você quiser fazer de manhã, alguma coisa assim, você pode pleitear isso. E vice-versa. Mas não é obrigado a estar nas duas. O que eu estou dizendo aqui é que agora, à noite, como a gente está depois da manhã, muitas vezes a gente vai ter o vídeo da aula da manhã. E na turma da manhã, como a turma tem mais tempo junto, aqui a nossa disciplina está quebrada em 2 dias. Lá na manhã ela está concentrada. Então, as 4 horas da disciplina, da síncrona e assíncrona, são de 8 a meio-dia. Então, o pessoal da manhã costuma ter uma aula que passa de 2 horas. Até porque o volume de alunos é maior. Então, lá a gente costuma ter 80, 100 alunos matriculados. Então, semestre passado eram 9 equipes. Então, acaba que passa mais tempo no processo de arguição. A partir da próxima aula, vocês vão apresentar as coisas, como o Jordano falou, vão ter alguns tópicos que vocês vão ter pocket aulas de 15 minutos, onde eu, Jordano, Raquel ou qualquer outro professor vai dar uma fala pontual. É um processo de aprendizagem ativa, onde a gente vai dar a direção para vocês, a gente vai dizer para vocês onde vocês podem pegar material, vocês vão fazer as quests e vão apresentar. Então, a aula vai ser muito voltada num processo de feedback. Nós vamos estar muito mais ligados a um processo de mentores, onde nós vamos escutar
tudo que vocês estão apresentando. A gente vai analisar se o que vocês estão apresentando faz sentido frente às evidências que vocês estão trazendo. E a gente não vai dizer se está certo ou se está errado. Vocês não vão dizer, devo seguir o caminho A ou o caminho B. A gente vai dizer, segue o caminho que você quiser. E projetão vai ser diferente a ponto de talvez Giordano e eu discordarmos. Ele tem um ponto de vista, eu tenho outro, e vocês é que vão ser responsáveis por seguir o caminho de vocês. Isso acontece. Por quê? Porque é inovação. Por isso que é bom vocês irem atrás de identificar oportunidades, identificar temáticas. Se você chegar para o Fernando e falar, Fernando, eu quero pegar um problema da universidade, possivelmente eu vou te relatar um problema que é meu. Então, você vai ver a maior parte dos problemas, se você vê uma pessoa e dizer um problema, as pessoas vão falar de problemas talvez ligados à digitalização ou automatização de processos, mas que talvez não seja aquela coisa que tenha um impacto real. Por isso que é importante vocês observarem o que é feito, o que não é feito, quem usa, quem não usa, por que não usa. E é observando esses contrastes que vocês vão ver nessa parte de etnografia digital, é que vocês vão ter insights interessantes aí. Aqui, como a gente tem essa restrição do horário no final, em tese a gente bateu o nosso horário regulamentar 18h40. Se alguém tiver alguma dúvida, questionário adicional, a gente já pode ficar aqui por alguns minutos, mas eu acho que... Professor. Concluído. Oi. Rapidão, desculpe interromper. Só uma pergunta. O senhor vai mandar novamente outro formulário de inscrição baseado nas pessoas que se inscreveram naquele primeiro lá, né? Não. Inscrição não. É formação de equipe, se foi mal. Não, é o mesmo. Não? Por que precisaria de outro? Pelo que eu entendi, e eu vi em algumas conversas, algumas pessoas elas acabaram não conseguindo se inscrever em tempo hábil, entendeu? Então, talvez criar outro formulário de formação. Se inscrever aonde? Se inscrever naquele primeiro de cadastro de informação? Isso, exatamente. E, pelo que eu entendi, as informações do segundo formulário são baseadas no primeiro, né? O problema é que se eu fizer isso, Vinícius, eu vou forçar todo mundo que já respondeu a responder de novo. Certo. Compreensível. Se vocês quiserem isso, a gente pode fazer. Se não, eu prefiro que vocês façam. Como eu acho que já tem mais gente que respondeu do que não, male nós temos aqui 9 grupos, né? Tem um duplicado. Então, nós temos aqui, na verdade, tínhamos 8 grupos, agora nós temos 7 grupos, vamos dizer assim, sem duplicatas, se eu não me engano. Então, já temos aqui quase 30 pessoas. Então, eu peço o seguinte, que, eventualmente, alguém que ficou de fora, coloquem ali, se já tiveram os links lá, coloquem e diga assim, olha, faltou tal pessoa, que aí eu manualmente insiro aqui. Beleza. Eu posso fazer isso agora, professor? O senhor se incomoda? De forma alguma. Só não vamos se perder. Certo. Vamos Professor, lá. eu iria sugerir para o senhor adicionar o campo outros, porque aí se tiver mais de uma pessoa, essa pessoa pode inserir seu próprio nome, não? Não sei se ajudaria. É uma sugestão. Pode ser. Não, legal. Como eu te falei, não tinha parado para pensar nisso. Posso tentar ver isso. Acho que eu consigo fazer aqui. Boa ideia. Deixa eu ver aqui. O ruim é assim, o problema, pessoal, é que vocês têm que escrever o nome do jeito que o nome está escrito lá no cadastro, tá? Porque senão vai dar problema na hora de fazer o join de uma planilha com a outra. Eu acho que é isso, mas tudo bem. Se vocês... eu vou fazer o seguinte, respondam lá no chat, que aí eu coloco, na pior das hipóteses, eu coloco aqui na mão, de acordo com o que está lá. E aí, Alessandro, eu vou avaliar isso, se rolar, obrigado pela sugestão, eu já coloco ela aqui. Mas valeu. Galera, acho que sim, Siddhartha, eu preciso conversar com quem... então, por isso que a gente está pedindo para os meus ser iguais. Mas, de qualquer forma, eu vou conversar com o professor Cristiano, que é quem montou isso aqui, para nós fazermos da forma mais fluida possível. Temos mais alguma dúvida, comentário, alguma coisa? Perguntem, tá? Não fiquem pensando, as dúvidas, entre aspas, mais bobas, que a gente acha que não são talvez aquelas que a gente mais sejam relevantes, porque pode ser outras pessoas. Oi? O senhor pode incluir o meu grupo manualmente agora, se não for incômodo? Perdão. Mas por que você não responde no fórum? Porque um colega meu, ele acabou não conseguindo se inscrever no form a tempo de gerar... Mas vamos colocar o máximo de pessoas pelo form, e aí depois, quem não tiver no form, a gente coloca lá na hora.
Tá bom. Mas Obrigado. Vamos lá, diz aqui. Vamos lá, preenche aqui, vamos lá. Deixa eu ver, qual que é o outro form? Não tá aqui não. Se tiver com form aberta, melhor. Vamos lá, tio. Form tá aberto, sim. Eu consigo, sem problemas. Tá bom, ótimo. Aí você manda no grupo lá, professor, no grupo tal, insira, por favor, aluno fulano de tal. Beleza, eu vou mandar. Mas pede para ele se inscrever no outro form também, Vinícius, por favor. Tá naquele primeiro? Beleza. Ele o fez, professor. Tá massa. Show. E aí, galera, podemos ir? Como é que vocês estão aí? Eu acho que é isso. Se vocês tiverem dúvida, o primeiro ponto de acesso é o site. O segundo é o WhatsApp. Primeiro tenta tirar dúvida pelo site, senão aciona a gente no WhatsApp. Eu vou parar na gravação aqui. É isso, obrigado, pessoal.